Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a medida da pressão dos gases. Se você ainda não assistiu os nossos outros vídeos desse tópico, que são as propriedades dos gases, eu peço que você clique no link que vai estar aí na tela de vocês, para você poder se inteirar um pouquinho mais do assunto. Então, olha, nesses nossos dois primeiros vídeos, quando a gente falou das propriedades do estado gasoso, nós podemos ver que as partículas que compõem os gases se movem independentemente umas das outras, com as suas velocidades sendo afetadas apenas pela sua temperatura. Um aspecto importante do comportamento do estado gasoso, ele vai surgir então quando as partículas se chocam elasticamente contra as paredes do recipiente em que ele está confinado. Então, vamos analisar isso aqui com um pouco mais de profundidade. Se você lembra do vídeo anterior, a colisão elástica é aquela que a partícula colide contra a parede e sai com a mesma velocidade que ela estava antes da colisão, só que o vetor velocidade ele inverte o seu sentido. Então, olha, consideremos, por exemplo, um recipiente fechado, como esse que está sendo mostrado aqui para você. Esse recipiente fechado ele vai conter um gás confinado em alta pressão. Então, o gás confinado vai ser representado pelas suas partículas aqui de vermelhinho. E esse gás vai estar a alta pressão. Olha lá. E as partículas desse gás, eventualmente, vão se colidir contra as paredes. E essa colisão contra as paredes, ela vai representar o que a gente chama de pressão, e nós vamos entender aqui nesse vídeo de hoje. Então tá aqui, olha. Essa colisão com as paredes, ela será elástica, e como o número de partículas de gases num sistema real é muito alto, eu tenho muitas partículas confinadas dentro de um recipiente onde eu tenho um gás real, na realidade, então essas colisões elas funcionarão como uma espécie de tempestade de partículas, que vão aí tentar de alguma forma empurrar as paredes do recipiente. Então essas colisões serão incessantes como uma tempestade de partículas. Vamos gravar esse conceito. Então, olha, quando cada partícula individual colide contra a parede, cada partícula tenta de alguma forma então exercer essa força para empurrar as paredes em cada colisão. Só que como o número de colisões é extremamente alto, quando a gente observa então um sistema real, cada partícula contribui individualmente para esse choque, mas na hora que a gente olha um sistema real, a gente vê que um número muito alto de partículas colide contra a parede, exercendo o que a gente pode pensar como sendo uma força média. Tá certo? Então, olha, essa força média ela vai estar associada aqui ao conceito de pressão, que relaciona a força sobre a área. Só que essa força, então, é uma força média. Eu vou colocar esse símbolo aqui, que vai representar o fato de essa força ser uma força média. Por que ela é uma força média, não é uma força com valor bem definido? Se você lembrar lá da teoria cinética dos gases, nem todas as partículas vão estar na mesma temperatura, na mesma velocidade. Elas estão na mesma temperatura e a temperatura, a gente comentou que ela é, na verdade, uma grandeza que está associada com uma média, com a média da velocidade dessas partículas. A temperatura se associa à energia cinética das partículas. Então, quando a gente fala em temperatura e velocidade de partículas, a gente sabe que, na média, as partículas vão ter uma determinada velocidade. Mas existirão partículas que terão velocidades muito acima daquela média e existirão também partículas que terão velocidades muito abaixo. Muito abaixo. Então, a pressão ela pode ser entendida como a relação entre a força sobre a área. A força corresponde ao momento, o momento linear que cada partícula transfere aqui individualmente para a parede. E nessa tempestade de colisões, então, nós temos, dividindo isso daqui sobre a área total dessas paredes, nós temos então a força média. Então, olha, a gente pode pensar que esse sistema fechado então está sendo empurrado. Se as paredes forem rígidas, o sistema não vai expandir o seu volume. Agora a gente pode pensar numa situação então, como a gente tinha feito no vídeo passado, que é de um sistema que tem um êmbolo, e esse êmbolo desloca sem atrito.
Então vamos supor que a gente tem aqui dentro um gás confinado, de novo, a alta pressão, né? Significa então que se esse gás está confinado a alta pressão, as suas partículas estão colidindo com uma força média, né, muito alta dentro dessa área. Agora, o que acontece aqui, né, quando esse sistema está a alta pressão? Então eu vou ter uma situação aqui que eu tenho uma alta pressão, significa que a força que as partículas exercem sobre as paredes aqui ela é muito alta, e um sistema a baixa pressão. O que acontece então nesse caso? Essas partículas elas vão se chocando contra o êmbolo, exercendo choques aqui contra o êmbolo, empurrando esse êmbolo para cima, né? Isso vai causar o que a gente chama de abaixamento de pressão. A pressão aqui do sistema aqui, ela vai dar uma baixada, tá certo? E esse abaixamento da pressão do sistema, né, vai fazer com que a pressão aqui dentro se iguale à pressão externa, né? Então vamos chegar aqui numa condição de equilíbrio mecânico. Perfeito. Se a gente pensasse na situação contrária, né, isto é, aqui dentro eu tendo um gás que está a baixa pressão e do lado de fora o ar atmosférico, por exemplo, em alta pressão, o que aconteceria seria o seguinte: pelo equilíbrio de forças, aconteceria que as partículas em alta pressão empurrariam o êmbolo para baixo até que um novo equilíbrio mecânico fosse atingido. Então, olha, a gente pode pensar uma situação parecida com essa se você encher uma garrafa de água numa situação de baixa pressão. Por exemplo, pensa você levando uma garrafinha de água lá para a Cordilheira dos Andes. Está aqui. Se você encheu essa garrafinha de água lá na Cordilheira dos Andes, que é uma região, então, por exemplo, que tem uma pressão atmosférica muito mais baixa do que a pressão no nível do mar, você vai observar que ao encher essa garrafa lá, você enche ela com a água, o espaço deixado aqui ia ser composto por um ar que entrou ali dentro a baixa pressão. Você fecha a garrafa, traz essa garrafa para o nível do mar. O que você observaria? Você observaria que essa garrafa ela teria o seu volume comprimido. Isso daí é uma causa que está associada à pressão atmosférica. Que olha, no nível do mar, ela é muito maior do que na Cordilheira dos Andes. Então, ela faria o que com a garrafa? Como a pressão aqui dentro da garrafa estaria menor do que a pressão externa, e a garrafa tem como movimentar aqui, né, as suas paredes, a pressão atmosférica empurraria, né, o gás dentro da garrafa de modo a comprimir essa garrafa, estando aqui então no nível do mar. Perfeito. Agora, vamos pensar num experimento onde é possível criarmos uma unidade numérica para medirmos a pressão. E olha, o primeiro experimento para isso, então, foi um experimento conhecido pelo experimento de Torricelli. O experimento de Torricelli foi imaginado da seguinte forma: um vasilhame com mercúrio em contato com outro vasilhame grande, de mais de 1 metro, aí, né, também contendo mercúrio. Torricelli pensou o seguinte: verter esse vasilhame aqui, tampar a extremidade dele e verter, né, virar esse vasilhame dentro dessa grande vasilha de mercúrio e tentar ver se o mercúrio iria descer por completo. Esse experimento já tinha sido pensado, né, por Galileu em um experimento com água, e essa coluna de água ela era muito maior. Né? A ideia de Torricelli então era que se isso fosse feito com mercúrio, que é um metal líquido, extremamente denso, isso daqui poderia ser reproduzido numa escala menor. Então, olha, como funciona isso? Torricelli inicialmente verteu, né, aquele tubo de mercúrio e observou que no nível do mar o mercúrio descia, né, até que ficasse a uma altura da superfície, né, do mercúrio no vasilhame de 76 centímetros. Né? E aí fica uma coisa curiosa. Por que o mercúrio, um metal então tão denso, não desceria por completo? Né? Por que ele não desce até o final? E a explicação para isso está também no equilíbrio de forças. A gente pode pensar o seguinte: olha, essa coluna ela atingiu uma altura de 76 centímetros. Então, a gente pode explicar isso de maneira mais simples, agora que a gente conhece o conceito de pressão. Porque a gente pode pensar que a coluna de mercúrio ela vai entrar em um equilíbrio mecânico
com a pressão atmosférica. Então, por esse motivo, ela não desce mais, porque, olha, existe uma força associada a essa coluna de mercúrio, que é a força-peso, mas também existe uma força associada às partículas que compõem o ar e, de certa forma, de alguma forma, que empurram essa coluna de mercúrio, né, exercendo aqui um equilíbrio mecânico. Então, olha, esse experimento de Torricelli, inicialmente imaginado, ele permitiu a observação da ideia de pressão aqui para esse sistema, né? E essa pressão, então, calculada para ele no nível do mar, ela era correspondente, ela era proporcional a 76 centímetros de mercúrio, ou uma coluna de mercúrio de 76 centímetros. Hoje, nós usamos essa unidade em milímetros e chamamos ela de 760 milímetros de Hg, tá certo? Que corresponde aí à pressão no nível do mar. Foi um outro cientista, né, chamado Pascal, que pensou nesse experimento, né, alterando a altitude. Então, olha, ele fez o mesmo experimento de Torricelli, mas só que numa situação de altitude maior. Em maiores altitudes, sabemos que a pressão atmosférica, né, é menor. Tá certo? Então temos menor pressão atmosférica. Essas forças representadas em vermelho, que estão associadas aqui à pressão atmosférica, elas seriam menores. Por consequência, a coluna de mercúrio desceria mais. Então, em maiores altitudes, a coluna de mercúrio, né, teria uma menor altura. Então, menor altura da coluna de mercúrio. Perfeito. Então, até este ponto, nós somos capazes de dizer qual é o volume ocupado por um gás, sabemos o conceito de temperatura e no vídeo de hoje nós entendemos bem como funciona a pressão de um gás. Nos nossos próximos vídeos, nós vamos relacionar matematicamente cada uma dessas três variáveis, né, avaliando então as conhecidas leis empíricas dos gases, né, e então chegarmos aí em uma lei, né, uma equação geral que é conhecida como lei dos gases ideais. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. E é claro, não deixe de se inscrever em nosso canal. Um grande abraço a todos vocês. Valeu!